Boa tarde. A paz do Senhor Jesus para quem já está entrando. A paz do Senhor. Já dá um oi aqui para mim ver quem já está aqui comigo. De onde você está me vendo. Se puder, já coloca o pedido de oração para que no final nós podemos estar orando, intercedendo. Para os mais novos que aqui estão, eu estou aqui no Rio Grande do Norte, no Nordeste. De onde vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Coloca qualquer coisa aqui no comentário para que eu possa saber que o som está bem para vocês. Estão com vergonha? Alguém pode colocar alguma coisa no comentário? O local de onde vocês estão, para que eu possa saber se que está tudo ok. A paz, Paulo. Tudo bom? O som tá bom, Paulo? Tá conseguindo ouvir direitinho? Bras Lacerda. Está bom, graças a Deus. Quem precisar de oração, já pode colocar o pedido de oração, que no final da live nós estaremos intercedendo. Daniel Louveira, paz do Senhor. Bras Lacerda está em Itatiaia, Rio de Janeiro. O Paulo também falou que o som está bom. Dá início à palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde, que eu creio que vai falar com o coração de alguém. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Essa live vai ficar salva, com certeza vai falar com alguém que não pôde estar presente na live, mas que vai ouvir posteriormente. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela fala sobre a importância de não carregarmos os fardos sozinhos, sendo esse fardo ministerialmente, seja na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, na nossa casa, no dia a dia, nunca vamos conseguir caminhar sozinho. Mesmo que seja uma direção que Deus nos deu, algo da parte de Deus, a obra de Deus, a importância de estarmos com alguém nos ajudando.
porque foi assim que aconteceu com Moisés. Moisés, quando ele fez todo o trajeto, tudo aquilo que Deus pediu que ele fizesse, que ele conduzisse o povo para a terra prometida, quando ele chegou, ele foi visitado pelo seu sogro, Jetro, e ele se admirou com tudo aquilo que Deus tinha feito, como Deus usou Moisés naquele trajeto. E ele chegou a ver uma cena de Moisés muito sobrecarregado. Diante da situação, ele o aconselhou. E sobre a importância também de ouvirmos, principalmente, pessoas da nossa família que são importantes para nós, pessoas mais velhas, pessoas sábias. E a palavra vai contar em Êxodo, no capítulo 18, a partir do versículo 13, que vai falar. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo. E explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Desse jeito, você vai ficar cansado demais. E o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que deve fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo. Chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Veja que Moisés ele liderava milhares de pessoas. Uma única pessoa. Ele respondia por todo esse povo. Deixa eu ver. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado e todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro e escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Amém. Veja, Moisés ele liderou o povo para passar pelo deserto, para chegar aonde eles estavam. Mas chegou um determinado tempo que ele precisou de ajuda. Provavelmente ele estava cansado, mas ele pensava que ele deveria seguir daquele jeito. Sempre na nossa vida, Deus vai nos sinalizar. Deus vai mandar pessoas para aconselhar como é que você deve seguir, como você deve agir. E diante desses conselhos, você deve refletir e analisar, reter o que é bom e ficar com o que é bom do conselho. Moisés, quando ele passou a ouvir Jetro, ele viu que o conselho dele era bom e que era viável para a caminhada dele seguir daquele jeito, porque ele não ia conseguir muito tempo seguir naquela situação, porque ia ser desgastante para ele e desgastante para aqueles que precisavam das suas causas ser resolvidas. Nessa palavra eu vejo o quanto Deus cuida de nós, o quanto Ele se preocupa comigo, o quanto Ele se preocupa com você. Há coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que nos desgasta no nosso dia a dia, nos desgasta no nosso trabalho, desgasta a gente dentro de casa, e que nós devemos sempre refletir, colocar numa balança, ver o que está certo, o que está errado, o que pode estar te prejudicando, o que pode te causar um peso na sua vida.
É necessário prestar atenção nos conselhos. Se neste dia você passou por um momento de desgaste, acha que está muito cansado, que sua vida, por exemplo, você quer fazer algo, mas não consegue fluir, porque está pesado demais. Chegou o momento de você analisar, de ver o que você precisa dividir. Dividir tarefas, dividir pesos, dividir para pessoas. Deus está sinalizando para pessoas hoje que há pessoas do lado que conseguem fazer as tarefas, que conseguem fazer o que você está fazendo, mesmo que seja com a sua supervisão, porque Moisés ele era o líder. Ele não deixou de ser o líder, ele não deixou de ser o cabeça, foi ele que Deus levantou como um líder supremo, mas era necessário que ele começasse a partir dali dividir as suas tarefas, porque ele não iria conseguir carregar aquele peso sozinho. E quando ele chegou naquele momento da vida dele, em que ele precisou repartir o peso, Deus sabia que existia pessoas que eram capazes de fazer aquilo que ele fazia, que ele poderia liderar de cima, que ele poderia supervisionar, que ele poderia fluir no chamado de Deus com a ajuda de outras pessoas. O Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você que não se sobrecarregue. Não leve sozinho o seu peso. Reparta com pessoas. Reparta, porque vai ser melhor para você, vai ser melhor para a sua saúde. Às vezes nós colocamos até dentro de nós o peso de carregar a nossa família, sendo na parte espiritual, de clamar, orar, pedir. Eu falo isso quando nós estamos sozinhos na nossa luta com Deus, na nossa luta com a oração, na nossa luta de orar pela família, de orar pelos nossos filhos, de orar pelo nosso cônjuge, que talvez não esteja participando da mesma caminhada que nós. Mas eu peço que você divida o seu fardo, divida com pessoas, divida orações com pessoas, peça para pessoas orarem junto de você, não que elas orem sozinhas, porque muitas das vezes as pessoas se sentem incapazes de orar e distribui aquele peso que ela tem na vida delas para outra pessoa orar sozinho, e não é assim. Você deve orar, mas deve pedir para que outras pessoas também orem pela sua causa, para que o Senhor venha a ser atendido, porque é nisso que nós vemos aqui nessa palavra, que Moisés ele distribuiu a função, mas ele não deixou de ser líder. Ele continuava intercedendo, ele continuava orando, ele continuava aconselhando, mas ali ele aconselhava pessoas que eram outras que eram superiores a outras. E é assim que Deus faz conosco. Quando nós chegamos numa determinada situação da nossa vida, é necessário fazer com que pessoas comecem a caminhar também. Isso é uma lição para nós como pais. Se tem pais aqui na live, se tem mãe aqui na live, começar a orientar os filhos como devem seguir, o caminho que eles devem seguir, designar tarefas, ensinar, fazer com que eles aprendam o que é certo, o que é errado. Na nossa vida sempre devemos distribuir as tarefas, distribuir os nossos pesos. O Espírito Santo fala conosco neste dia, falando sobre pessoas que estão sofrendo sozinhas, sofrendo caladas, com medo de falar, com medo de pedir, com medo do que as pessoas vão pensar, com medo de falar aquilo que está dentro de vocês, com medo delas não fazerem. Eu não sei o que é que você quer pedir para alguém. Eu não sei o que é que você tem medo de falar para alguém. Com medo da resposta, com medo da pessoa ficar magoado com aquilo que você vai pedir porque não está agradando. Não está agradando a você alguma atitude e você tem medo da resposta que a pessoa pode ter diante de uma situação. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer que chega um tempo em que é necessário falar. É necessário falar para que algumas atitudes venham a acontecer, para que venha melhorar para você, para que venha melhorar para ela.
melhorar para ambas as partes. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia, para que nós possamos refletir sobre as nossas atitudes, porque muitas atitudes faz com que nós adoecermos. Muita preocupação que vem sobre a nossa vida faz a gente adoecer. Um peso, ele se torna um peso durante o dia e até durante a noite, quando vamos dormir. Não conseguimos descansar, não conseguimos trabalhar, não conseguimos fluir naquilo que o Senhor quer que nós fluímos. Por isso, reflita sobre essa palavra neste dia, que Deus pede para você falar, para você distribuir. Eu não sei se é para distribuir tarefas ou falar para alguém que você quer pedir alguma coisa e tem medo de pedir e a pessoa não gostar. Mas é necessário, porque o Senhor vai na frente. O Senhor vai na frente quebrando as correntes, o Senhor vai na frente mudando as atitudes, vai na frente ao seu favor. Assim te diz o Senhor neste dia. Eu vou começar a orar, interceder pelos pedidos de orações que aqui estão. Dá uma olhada aqui. Preciso de uma oração, Roberto, para me afastar de pessoas com coração cheio de maldade. O Braz Lacerda, quero oração para libertar do cigarro, porque vou me batizar dia 28 deste mês, glória a Deus. A sua libertação vai vir de Deus, a sua libertação vai vir de Jesus, não é com a força do teu braço. Basta somente que você ore, é a vontade do teu coração que ser liberto é Ele quem vai te libertar. Vai chegar o dia em que você não vai mais querer ver, você não vai mais querer saber, você não vai mais querer colocar isso mais na sua boca, em nome de Jesus. A paz do Senhor, Isolde. O Charles, Oráculo do Espírito Santo, de São Paulo, capital. Alguém tem mais algum pedido de oração para fazer? Eu não sei se é o Antônio Valmir, que ele pediu num comentário de um vídeo meu para orar sobre as filhas dele, que não estão no caminho do Senhor, se eu não me engano. É isso mesmo, Antônio? Não sei se ainda está por aqui, o Antônio. Antônio Valmir? Me responde aí, Antônio. Deixa eu ver. Antônio Valmir está aqui ainda na live? Eu acredito que foi ele quem pediu essa oração sobre as filhas dele. É esse mesmo pedido de oração para suas filhas? E até uma que também tem depressão. Tem medo de voltar à depressão dela, no caso. Eu queria dizer para vocês que eu leio todos os comentários que vocês fazem nos vídeos. Eu não tenho como responder, porque são muitos. Alguns eu respondo quando é algum que chama bastante atenção, contando algum testemunho, pedindo alguma oração. Eu respondo porque não é só aquele vídeo que eu lanço no dia que tem aqueles comentários, mas tem outros de meses passados que sempre as pessoas estão visualizando e sempre estão comentando. Então são muitos comentários que chega a notificação e eu não consigo acompanhar todos. Mas tem uma estratégia para vocês aqui, se quiserem que eu veja assim uma mensagem de prontidão, é comentar sempre no vídeo mais atual. Nos 3 últimos mais atuais do dia, porque eu sempre tô lá acompanhando, eu entro dentro do vídeo e saio lendo todos os comentários e colocando a curtida. Aqueles mais antigos, se você vier a assistir, eu não tenho mais como acompanhar os comentários porque são muitos, então esses eu não consigo acompanhar, mas os mais atuais eu sempre estou
olhando sempre os comentários que tem lá e respondendo. A Edna pede oração por causa na família. Isolde pede oração por salvação de familiares. Isso mesmo, eu lembrei do Antônio. Sim, tenho medo que a doença volte. O resto são dificuldades diárias. Antônio Cruz, sempre tem umas mensagens muito lindas nos comentários. Obrigada, Antônio. Tá tudo bem, graças a Deus por aqui. A Isolde, causa na justiça, aposentadoria. Eu creio, Isolde. Quando chegar o seu tempo, o tempo de Deus, Ele vai agir, porque foi assim com a minha mãe. Quando chegou o tempo dela, Deus fez. E foi no de repente, foi de uma hora para outra. O Pedro, obrigada, Pedro, Deus abençoe você também. O Eliezer pede oração para ser liberto de todo o vale, de todo o deserto. Mais algum pedido de oração? Vai sim, Antônio, vai sim, acontecer sim. Eu só aconselho você, que eu acho que também foi um comentário que você colocou, que não frequenta nenhuma igreja. Eu sempre aconselho a procurar um lugar para congregar, porque isso não é eu quem aconselho, mas é a palavra de Deus quem instrui sobre isso. Eu sei que tem muitos lugares muitos escândalos, muitas coisas que há nesse mundo, e Jesus, ele deixou claro que iria existir. Naquele tempo mesmo, ele se revoltou com muita coisa que ele presenciava, que ele via no meio do povo que se dizia de Deus, né? E ele nos alertou sobre os lobos devoradores. Mas aquele que tem o Espírito Santo, ele consegue enxergar aonde tem a verdade, aonde tem a mentira. Eu participei por muitos anos de uma congregação, de uma igreja, em que eu não conseguia enxergar erros porque eu não estava alicerçada na palavra de Deus. Eu passei por isso. Eu me senti enganada, usada, mas nem por isso eu me revoltei com todas as igrejas. Não, eu pedi direção de Deus, eu pedi orientação de Deus, e foi através da palavra dele que ele me encaminhou para o lugar onde ele queria que eu estivesse. É um lugar perfeito? Talvez não. Mas Deus nos pede para a gente congregar. E se nós encontramos um erro, não é por causa do erro que nós vamos sair. Mas se nós conhecemos da palavra de Deus, eu não vou praticar o erro. Mas eu frequentava uma denominação em que eu me vi errando também. Eu era induzida ao erro. Era algo que eu fazia sem perceber, mas a partir do momento que eu conheci a palavra de Deus, a palavra me libertou. E eu vi que eu não podia estar ali, porque era um lugar onde não só tinha 1, 2 erros, mas tinham vários erros. Tá? Então, nós podemos saber neste dia que não são todos os lugares que são assim. Há lugares que nós vemos abertamente, que estão fora do ensinamento de Deus, da palavra de Deus, mas que nós não devemos generalizar, porque Deus fala em Hebreus, se eu não me engano, que não deixemos de congregar, quanto mais quando virmos que o tempo está se aproximando. Quando nós virmos as coisas que estão acontecendo no mundo, que muita coisa já se dá como as dores de parto. Nós vivemos uma pandemia aí que balançou o mundo. E a palavra já dizia isso, que muitas coisas viriam, doenças, vírus, e isso era só o princípio das dores. Já era sinalizando que Jesus estava voltando. Então, se a palavra diz, quanto mais que virmos que o tempo está se aproximando, aí que nós devemos estar em comunhão com os irmãos. Nós devemos estar juntos daqueles que pensam que nem nós,
que pratica as mesmas coisas que a gente, que fazem as mesmas coisas que Deus quer que a gente faça. Nós não podemos estar dispersos, porque você imagine quando chegar a grande tribulação. Será que nós vamos antes da grande tribulação? Será que nós vamos participar de um pouco da tribulação? E se eu estiver sozinha, porque todos os irmãos estarão juntos, tentando escapar da perseguição, tentando escapar das armadilhas do inimigo, do diabo, e eu estou sozinha, eu não tenho comunhão com ninguém, eu não tenho a quem recorrer, e eu acredito que Deus, Ele cuida dos seus, e Ele vai cuidar daqueles que estão em união, que estão unidos uns com os outros, fazendo a vontade do Pai. É assim que eu penso. É assim que está lá na palavra, né? Que Ele diz que nós não deixemos de congregar. Então, que isso fique para cada um de nós, que é necessário congregar. É necessário estar num lugar. Eu não falo aqui de religião, que você deve seguir religião tal, igreja tal, não. Mas o Senhor saberá lhe conduzir. Basta que você apresente em oração: Deus, mostra para mim o lugar que você quer que eu frequente, o lugar que você está lá, que você vai falar comigo, que as pessoas estão em comunhão com a tua palavra, que as pessoas estão seguindo a tua palavra, que eu tenho certeza que Deus vai te guiar. Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. O Antônio: na verdade, sou católico, não praticante, mas me sinto bem quando sou visto e ouvido. Não entendi. Quando sou visto e ouvido. Eu não entendi, Antônio, o que você quis dizer. A Maria dos Santos: para eu liberar perdão e pelos meus filhos Rafael e Daniele, que estão afastados. Amém. Bem, eu vou passar a estar orando a partir de agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, algo a perguntar sobre a minha vida, eu abro esse espaço agora para vocês, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Antes de começarmos a oração. Ainda estou querendo entender o que o Antônio colocou. Me sinto bem quando sou visto e ouvido. É quando você pergunta algo a alguém na internet, alguma pessoa assim, alguém te responde? É isso? Bem, vamos passar a orar? Acredito que não tem mais pedido de orações, nem ninguém tem algo a perguntar. Vamos lá. Pai, estou neste momento junto dos teus filhos para interceder pelas suas causas, por aquilo que está atribulando os seus dias, por tudo aquilo que traz desgosto, por tudo aquilo que causa dor, por tudo aquilo que possa não agradar a ti. Eu oro pela vida daquele que quer sair do vício, mas não consegue. Não é fácil, para ninguém nunca foi fácil se libertar das coisas do mundo, mas para Deus nada é impossível. E todo aquele que busca a luz, que procura a luz de Deus, ela se revela. E é o Senhor que liberta, é o Senhor que faz aquele que era drogado nos vícios andar e caminhar sobre a luz de Deus, dele se arrepender de tudo aquilo que fazia, dele não praticar mais aquelas coisas que antes o agradava. É o Senhor que faz todas essas coisas, e eu creio na libertação de muitos que aqui estão, de muitos que por aqui vão passar, que passam pelo mesmo tipo de vício, pelo mesmo tipo de sentimento de não poder se libertar de algo que os consome todos os dias.
Eu oro, Senhor, pela aposentadoria daqueles que precisam dessa aposentadoria, que precisam disso para sobreviver, que precisam disso que eles necessitam, que precisam disso, que é um direito deles. Eu oro por todo aquele que tem na sua família alguém que não conhece o teu caminho, alguém que se afastou do teu caminho, alguém que está caminhando pelo mundo. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que o Senhor vá atrás dessas vidas, que o Senhor não deixe elas se perderem, não deixe elas perecerem nesse mundo. Eu creio que mais do que a nossa vontade é a tua vontade, dos teus filhos caminhando sobre a tua palavra, sobre a tua ordenância, sobre o teu amor. Eu creio que todos esses que aqui estão nesta live, que tem, por exemplo, pessoas que caminham desse jeito, eu creio que o Senhor vai trazê-los de volta. Eu creio, porque a palavra diz que aquele que não tem fé, ele não alcançará as coisas de Deus. É necessário ter fé. É necessário saber que o Senhor já fez para que ele faça. Eu oro por todo aquele que precisa de uma bênção financeira. Eu não vi ninguém colocar aqui nos comentários, mas eu creio que vai passar por aqui alguém que precisa. Alguém que precisa de uma porta aberta, alguém que precisa de um trabalho, alguém que precisa de algo na vida delas que elas não estão enxergando. Mas eu creio que no momento certo o Senhor vai fazer, o Senhor vai abrir. O Senhor vai abrir essa porta que você necessita. Eu oro por todo aquele que precisa de saúde. É necessário crer. É necessário crer que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai curar. Que o Senhor vai curar esse coração, que o Senhor vai curar. Que o Senhor vai curar. Principalmente esse problema que está na cabeça. Eu creio na cura do Senhor. Eu já vivenciei muitas curas da parte de Deus. Eu já vivenciei muitos milagres da parte do Senhor. E assim, eu peço que você que por aqui está, creia que o Senhor faz, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Porque eu creio que tudo aquilo que foi pedido aqui, tudo aquilo que foi pedido, o Senhor ouviu. Porque onde estiver 1, 2, 3 reunidos em nome de Jesus, ali estará. Ali é a igreja de Cristo. São membros reunidos em nome de Jesus. Ali está a igreja do Senhor. E ali o Senhor está derramando o poder dele sobre a minha vida, sobre a tua vida. Porque eu também creio que tudo aquilo que eu peço ao Pai em oração, o Senhor derrama sobre a minha vida também. Por isso a importância de orarmos uns pelos outros, não só para nós mesmos, mas interceder pela vida dos outros, para que o Senhor derrame também na mesma proporção sobre a minha vida. Eu peço que vocês também orem. Não esqueçam de orar por mim, pela minha família, pela minha casa, pela minha saúde, porque eu também preciso da oração dos filhos de Deus. Eu quero agradecer por todos vocês que estiveram aqui nesse momento, que estiveram aqui comigo, que pararam por esse tempo para ouvir a palavra de Deus. O Antônio falou aqui, não gosto de exclusividade, mas sim de ser percebido e vejo em você uma atenção diferenciada. Eu não sei se é porque eu tenho pouco seguidor e eu consigo dar uma atenção. Talvez seja isso, não sei. Mas o que eu sei é que eu faço com as pessoas aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Por muitas vezes eu queria desabafar, por muitas vezes eu queria conversar com alguém. Por lugares que congreguei, até mesmo na igreja que eu congregava, não tinha pessoas que conversassem comigo. Eu não sentia bem em desabafar com as pessoas, né? Então, muitas das vezes eu tentei conversar com pessoas na internet, com missionárias, e essas pessoas tinham poucos seguidores e elas conseguiam dar uma atenção. Mas eu não vou conversar com uma Camila Barros porque ela não vai conversar comigo. Ela nem sequer vai olhar a minha mensagem, porque são milhares de mensagens que elas recebem por dia. Eu não sei se quando ela tinha pouquinhos seguidores, ela dava atenção, eu não posso julgar o que ela fazia ou deixava de fazer.
Mas eu consigo acompanhar porque... Talvez eu consiga acompanhar, porque são poucos os comentários ainda. Mas eu não só tenho os comentários daqui do Facebook, eu tenho no YouTube, eu tenho no Instagram, eu tenho no Quai, eu tenho no TikTok. Então, eu faço o possível para dar atenção. Eu não respondo mensagens no privado. Não mandem perguntas ou algo no privado em mensagens, porque eu não olho. Eu respondo aquilo que está exposto para todo mundo ver, para todo mundo poder saber o que está sendo conversado. Então, se vocês quiserem conversar alguma coisa, botem nos comentários. Não, eu não respondo mensagens que vai no privado. Então, eu acredito que eu consigo responder, porque talvez são poucas, né? Mas eu tive orientação de Deus quanto a isso. Tudo aquilo que eu passei lá atrás, que eu sofri lá atrás, que eu queria conversar com alguém e não tinha com quem conversar, Deus usava a palavra dele para falar comigo. Eu estou lhe levantando, eu estou lhe instruindo para ser como um pastor. Eu não sou pastora, mas cuidar das minhas ovelhas para entender o que elas estão passando. Muitas das dores que vocês sentem aqui, eu já passei, eu já senti, então eu posso compreender. Eu posso saber o que é uma pessoa afastada da igreja. Eu posso saber o que é conviver com uma pessoa que não caminha junto comigo, a dor que essa pessoa sente dentro de casa, por atitudes que essas pessoas fazem que desagrada a você, que você sabe que está desagradando a Deus. Eu posso saber a dor de uma pessoa que precisa se aposentar e não consegue se aposentar, porque minha mãe já passou por isso e já oramos a Deus e Deus já abriu a porta. Eu posso saber o que é estar desempregado, porque no momento eu estou desempregada. Eu estou desempregada não porque... talvez porque não tenha um emprego para mim, mas no momento eu não estou podendo trabalhar, porque eu tenho que cuidar das minhas filhas, então eu não posso trabalhar fora. Então eu sei o que é viver no limite, o que é só ter uma pessoa trabalhando dentro de casa, e a realidade do Brasil não tá fácil para estar desse jeito. Eu posso saber, eu só não sei ainda, graças a Deus, o que é a dor de ter alguém que usa drogas, graças a Deus, mas eu consigo imaginar o que é ter um membro da família drogado. Eu posso imaginar o que é você ter uma pessoa na família que está doente de alguma, porque eu já presenciei. Oi, meu amor, minha filha que acordou aqui agora. De uma pessoa que tem algum tipo de doença, que você é desenganado pelo médico. E você vê que só Deus que pode fazer na vida daquela pessoa. Eu já passei por isso. Já passei por isso com minha filha. E Deus fez o milagre em 15 dias. Então, muita coisa que eu vejo aqui em comentário, que eu oro, que eu peço a Deus, eu já presenciei, eu já passei. Já passei por batalhas espirituais terríveis, terríveis. Do inimigo atribulando dentro de casa. Eu falo mesmo do inimigo espiritual, não em pessoas, mas espiritualmente. Eu já passei por anos terríveis sobre isso. O inimigo ele já se comunicou comigo, ele quase destruiu a minha vida, né? Ele se passando por Deus, e que isso é muito perigoso, e que muita gente hoje em dia, pela internet, possa dizer que está sendo usado por Deus, mas não está sendo usado por Deus, está sendo usado pelo inimigo, porque eu já passei, eu creio que um dia, quando o Senhor me permitir, eu vou contar esse testemunho que aconteceu comigo, especificamente no ano de 2018, 2019, eu estava caminhando com o Senhor inicialmente, e talvez ele sabia que hoje eu estaria aqui na frente de pessoas, fazendo vídeos, e ele tentou estragar a minha caminhada com Deus, e ele se passava por Deus para tentar me instruir como eu deveria fazer. E como isso está existindo por aí? Vocês não sabem, mas o reino espiritual, ele está agindo muito no meio do povo de Deus. E se o povo de Deus não tiver alicerçado na palavra, não tiver comunhão com Deus em oração, eles vão ser destruídos. Porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E é assim que ele está agindo. Então, muita coisa que eu vejo nos comentários por aqui,
O Senhor, quando Ele levanta uma pessoa para estar falando da palavra dEle, Ele prova essa pessoa. Não é de uma hora para outra que ela aparece. Mas muitas das vezes ela já passou por tanta coisa lá atrás. Ela já passou por tanta situação difícil, ela já foi provada, ela já sofreu, ela já caiu, ela já se levantou, já passou por dores, o Senhor já fez, porque sempre é assim, quando alguém é levantado, ela tem que ter uma vida de testemunho, porque ela é necessário passar por essas coisas para que a partir dali as pessoas comecem a enxergar o que Deus faz na vida delas, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. A minha bebê já acabou de acordar, tá aqui comigo, aqui do lado, que ela estava dormindo, por isso que eu tive... a palavra de Deus. Por isso que eu tive essa oportunidade de abrir essa live, tá bom? Deixa eu ver. Não gosto de pessoas que direta ou indiretamente usam a palavra de Deus para antecipar graças. Não preciso de riquezas e nem de poder, apenas o suficiente para manter a mim isso. Amém. Muitas das vezes, amém, né, mãe? Muitas das vezes a gente abre a rede social e tá lá a pessoa profetizando bênção e muitas das vezes nem sequer abre nem a palavra de Deus. Então, eu tenho muito temor quanto a isso, muito temor. As pessoas pensam que estão barganhando com Deus, que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Deus, ele não vai fazer nada aqui não, mas um dia a justiça dele vai vir. Porque se Deus ele fosse agir como ele agia no Antigo Testamento, meu Deus, o que seria dessa terra? Talvez ele tenha destruído, igual como fez na época de Noé. O quanto da perversidade que está o mundo, e eu não falo só do povo que vive no mundo, mas no povo que diz que são santos, que estão na igreja, que estão fazendo, que estão lendo da palavra, que estão, mas eu acredito que um dia a justiça de Deus vai vir. Não aqui, as pessoas pensam que vão viver só aqui, mas a nossa vida é na eternidade e é isso que eu temo todos os dias, é a eternidade, né? Porque a palavra mesmo diz que muitos naquele grande dia vão se encontrar com Jesus e Jesus vai dizer, aparta-te de mim, tu que praticas a iniquidade, e a pessoa vai dizer, mas em teu nome eu não curei, em teu nome eu não libertei, em teu nome eu não profetizei. E vai escutar essas palavras de Deus. Aparta de Jesus, aparta-te de mim. E é isso que eu temo. Não é porque todo mundo que diz Senhor, Senhor, esse está falando em nome de Jesus ou estou falando da parte de Deus. É necessário que você conheça da palavra dele para você saber se aquilo está vindo exatamente de Deus, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão por aqui, que estiveram nesse momento aqui comigo, e agradecer a Deus também pela oportunidade, em nome de Jesus, que vocês possam ficar com Deus, tenham uma boa noite, e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tchau.